livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a vacinação contra a Covid-19, como anda todo esse processo aqui em Pará de Minas. E também a gente vai falar sobre a importância da imunização. É a partir de agora, no Observações. Desde o fim do ano passado, quando as vacinas foram criadas, a imunização contra a Covid-19 começou em todo o mundo. Apesar de ser a nossa única esperança contra esse vírus, que já levou mais de 520 mil brasileiros, ainda tem gente resistente a não querer vacinar por conta de informações erradas e também por convicções equivocadas neste momento. E para falar sobre esse assunto, então, sobre como está a vacinação contra a Covid-19, como está todo esse processo aqui em Pará de Minas, a gente recebe hoje no Observações a Ana Clara Meitre, ela que é enfermeira referência técnica da Secretaria Municipal de Saúde e vem ao Observações hoje dar mais detalhes para a gente sobre como anda a vacinação, como é a armazenagem das doses, entre outras informações também. Ana Clara, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre essa questão da vacinação que tem interesse de toda a população para saber, afinal, quando é que eu serei vacinado, né? Boa noite, é um prazer imenso receber esse convite, estar aqui hoje para esclarecer, para tirar dúvidas e para trazer informações sobre o assunto. Bom, Ana, antes de começar o nosso programa e tratar sobre essa questão da vacinação em si, eu gostaria que você fizesse um balanço sobre como está a vacinação da Covid-19 até esse momento, né? Qual o quantitativo, aliás, já foi aplicado na população? Tem uma diferença entre a primeira e segunda dose? Como que está essa situação aqui na cidade? Até o momento, nós aplicamos aproximadamente 32 mil doses para a primeira dose. E contando a segunda dose, mais as doses únicas, né, que a gente já recebeu a Janssen, que tem essa característica de ser só uma dose, a gente tem aproximadamente 10 mil doses aplicadas, o que perfaz 10% da população. Bom, e a gente tem que especificar para o público que quando a gente fala em primeira e segundas doses, é porque os 3 tipos de vacina, são 4 tipos, 3 deles utilizam 2 doses, né? Então, como que está sendo feito isso? Primeiro chegou a Coronavac, depois a AstraZeneca, depois veio a Pfizer. Como que a cidade se preparou para receber cada uma delas? Sim. A primeira, que foi a Coronavac, né? A gente sempre recebe, Henrique, em doses, em lotes separados. Então, a gente recebe um quantitativo para a primeira dose. A segunda dose desse quantitativo é armazenado hoje pela Regional de Saúde. E aí, próxima aplicação dessas doses, nós recebemos a segunda dose. No caso da Coronavac, a gente, inicialmente, uma orientação do Ministério da Saúde era que a gente aplicasse a segunda dose com 14 dias de intervalo. Hoje esse prazo ele aumentou para 28 dias, até pelos estudos que comprovaram um aumento da eficácia da vacina com o intervalo de 28 dias, e a AstraZeneca e a Pfizer, que nesse momento estão com o intervalo de 3 meses ou 12 semanas. E a Janssen, a gente sabe que ela só tem uma única dose, porque ficou constatado no processo de criação dela que apenas uma única dose serviria aí como resistência contra a Covid-19, né? Sim, a Janssen ela traz, né, um percentual de proteção para casos graves de mais de 85% com apenas uma dose. Então, dos testes, né, todas as vacinas elas passam por 4 tipos de testes. Eles conseguiram fazer essa constatação e isso é ótimo, porque em 14 dias a gente já consegue, né, produzir anticorpos com a aplicação da Janssen e já tem uma proteção garantida. E o fato de ser apenas uma única dose agiliza muito a questão da aplicação nisso tudo, porque você não precisa convocar aquele público novamente para poder voltar no posto de vacinação, né? Sim, isso é ótimo, isso agiliza o processo de vacinação, porque
você não tem que estar atrasando a segunda dose, né, registrando no cartão. As pessoas não têm que lembrar de tomar aquela segunda dose. Até o momento a gente recebeu aproximadamente 600 doses, mas já há previsão de recebermos mais doses da Janssen. Agora, a gente viu aí também no início desse ano muitas prefeituras, muitos municípios perdendo algumas doses aí, porque às vezes faltou energia naquele local, faltou também um certo tato com essa vacinação. Aqui em Pará de Minas, já houve alguma perda de doses ou até o momento vocês conseguiram controlar isso? Conseguimos controlar. As doses elas são armazenadas em uma sala específica que é a rede de frios. Nós temos câmaras frias, não geladeiras, não refrigeradores comuns. Essas câmaras elas têm baterias, então se acontecer, né, de ter uma queda de energia, essa temperatura ela é mantida durante um tempo. Ela tem aviso sonoro, caso isso ocorra, e nós recebemos mensagem de texto. Então, há uma proteção em relação, elas ficam em um ambiente trancado, com vigia o tempo inteiro. Então, há realmente uma proteção em relação a esse imunobiológico. Ele não foi descentralizado, então a gente mantém o armazenamento dele no nível central, exatamente para evitar essas perdas. Hoje, essa rede de frio, ela fica no AME? No Ambulatório Médico de Especialidades. Então, a gente tem toda uma organização lá. E as pessoas, às vezes, elas pensam nessa variação de temperatura, né? Além disso, a gente tem as caixas térmicas com o termômetro que mantém, né? Que a gente consegue observar sem nem abrir a caixa térmica. Os termômetros são externos. Então, tudo para garantir o transporte adequado. Quando a gente busca a vacina, os carros são refrigerados. Então, para a gente garantir essa aplicação com qualidade. Agora, Ana, a gente viu aí também que ao longo desse processo todo houve agora aí o vencimento, né, de algumas doses da AstraZeneca, inclusive aqui em Pará de Minas ficou constatado que não houve essa aplicação. E como que funciona essa questão do prazo de validade? Por exemplo, se passou daquele prazo ali, a gente sabe que alguns produtos são consumíveis apesar daquele prazo de validade. No caso das vacinas, isso não pode acontecer. Não pode. Esse lote específico, né, que foi divulgado, nós recebemos ele em janeiro. Toda a aplicação dele foi realizada em fevereiro. Geralmente as vacinas chegam e a gente já aplica essas vacinas. Então, em maio, houve um erro de registro. Nós conseguimos detectar esses 6 registros errados no sistema. Conseguimos entrar em contato com essas pessoas, avaliar o cartão de vacinação, porque assim, a nossa maior preocupação era realmente uma acusação de administração do imunobiológico vencido. Apesar da gente ter certeza de que não tinha feito isso, era importante a gente checar. Então, pelo cartão de vacina deles, a gente observou que na hora do registro, ao invés de registrar o lote da segunda dose, a vacinadora registrou da primeira dose. E o sistema, Henrique, ele foi criado esse ano para essa campanha de vacinação. Então, ele é um sistema novo que está passando por aperfeiçoamento do Ministério da Saúde. E os lotes, eles ficam registrados no sistema. Isso pode induzir o erro daquela pessoa que está digitando. Então, assim, a gente conseguiu perceber, detectar dentro do sistema, entrar em contato e há um controle diário até dessas vacinas. Todas as vezes que os imunobiológicos chegam, a equipe de vacinação fica atenta ao prazo de validade para que não seja aplicado de forma alguma. Agora, Ana, por falar na AstraZeneca, a gente tem visto aí que algumas pessoas têm tido alguns efeitos colaterais relativamente difíceis, né, de passar por eles, e em contrapartida outras vacinas também não têm efeitos colaterais. Isso está fazendo com que muitas pessoas achem que é um self-service de vacinas, né? Chego lá no AME hoje, qual que tem aí? AstraZeneca. Não, então não vou vacinar, vou esperar a Coronavac ou outra qualquer que esteja por aí. Então, essa questão da escolha pode prejudicar muito a pessoa, a saúde dela, a família e, inclusive, a rede de saúde como um todo. Sim, essa é uma doença coletiva e as medidas, elas são coletivas. Eu não posso pensar em mim. Se eu tomo 2 vacinas e você não toma nenhuma, não adianta.
A gente precisa fazer uma imunização em massa. Essa questão da AstraZeneca, as pessoas estão associando de forma errada, né? Primeiro pelas reações, como você falou, as reações adversas. Realmente a AstraZeneca ela causa um mal-estar geral um pouco maior. As pessoas elas queixam isso, tanto mais na primeira dose, mas às vezes também na segunda dose, muita dor no corpo, prostração, mas também associam a trombose, né? Popularmente falando, as pessoas acham que ela pode causar trombose. A gente observa nos estudos que foram publicados no mundo, o risco disso acontecer é de 0,00012%. Em contrapartida, a COVID, ela pode acontecer a trombose em 16,5%. Então, assim, essas situações, elas precisam ser colocadas na balança. Qual que é o risco, qual que é o benefício? E hoje as pessoas, infelizmente, não estão deixando de se imunizar só quando tem a AstraZeneca. A Coronavac também está passando por esse preconceito, vamos falar assim, nesse processo de vacinação. Então, infelizmente, as pessoas chegam no ponto de vacinação, identificam que é a AstraZeneca ou que é a Coronavac e vão embora para casa. E nesse caso, as pessoas quando vão embora para casa, qual que está sendo feito, como que está sendo feito aí esse processo? Ela assina algum termo que ela se responsabiliza de não estar se vacinando porque ela não quer naquele momento, porque depois é muito fácil a pessoa chegar e falar para você assim, não, eu fui lá vacinar e não me vacinaram, né? Então, como que funciona isso? A gente tem duas situações. A primeira é a pessoa que acessa a sala de vacina e lá dentro fala com o vacinador que não quer se vacinar. Então, essa pessoa recusou a vacinação, ela assina um termo. A outra situação que tem acontecido com mais frequência é a pessoa fica na fila e observa daqueles que foram imunizados qual é o imunobiológico que a gente está aplicando. Então, ela não chega a acessar a sala de vacinação. Da fila mesmo, ali, daquele movimento externo, ela já vai embora. Então, e às vezes, no mesmo dia, no mesmo processo de vacinação, a gente usa 1, 2 ou mais tipos de vacina. Então, assim, não faz sentido esse movimento, porque no sábado, por exemplo, a gente vacinou os 4 tipos de imunobiológicos. E não tem se ele tiver naquele lote, acabou o lote, parte para o próximo, como que funciona isso? Parte para o próximo. Por exemplo, a gente tem os quantitativos, né? Então a gente já separa, às vezes até dá uma demora no processo de vacinação exatamente por causa disso, porque a gente precisa da entrada no sistema. A gente não escolhe, por exemplo, vamos mandar, é realmente aleatório, a gente vai mandar a não ser que seja um público específico, tipo gestante, lactante e puérpera, que tem que ser vacinada com a Pfizer, então a gente realmente deixou com a Pfizer ou com a Coronavac, então a gente realmente deixou reservado, mas é aleatório, então a gente pega primeiro as que têm vencimento mais próximo para fazer a aplicação e depois a gente vai dando entrada nas outras vacinas conforme a ordem do dia, mas sem escolher. Sem favoritismo, né? Não, sem. Ok, Ana, a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta tem mais observações aí falando hoje sobre a importância da vacinação e como está sendo feito esse processo aqui em Pará de Minas. Fique por aí, Observações volta já já. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467. Pensou Fiat, pensou Pavep.
A Maxi Química está de cara nova, mas com a qualidade que você já conhece. Há mais de 20 anos atendendo no Centro-Oeste com os melhores produtos de limpeza para o seu lar ou empresa. Aqui você encontra, além da infinidade de produtos da linha de uso doméstico, nossa linha industrial, produtos para o agronegócio, linha automotiva e para a lavanderia, sem esquecer do desconto especial para vendas a atacado. Então não perca tempo. Realize seu contato pelo WhatsApp e receba seu produto na comodidade do seu lar. Você sabia que todos os serviços da Águas de Pará de Minas podem ser solicitados pelos canais de atendimento digital? Fique em segurança e fale com a gente pelo WhatsApp 219-7211-8064, pelo site aguasdeparademinas.com.br, pelo aplicativo Cliente Águas ou através do chat interativo. A nossa equipe de relacionamento está sempre pronta para atender você. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. Você está preparado para o Enem 2021? Estude com quem faz a diferença. O Colégio Losango te coloca à frente com professores experientes e, claro, com o melhor material didático do Brasil, o Bernoulli. Faça como mais de 200 aprovados em federais em 2021 e garanta agora sua vaga no pré-vestibular intensivo do Colégio Losango. Ligue 3236-4444. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxe, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser. Esse é o Compromisso Estácio para você fazer seu brilho. De volta com observações e hoje falando sobre a situação da vacinação em Pará de Minas e a importância de se vacinar contra a Covid-19. Bom, Ana, no último bloco nós falamos aí sobre essa questão, né, de haver essa escolha justamente por conta dos efeitos colaterais. Mas não quer dizer que a AstraZeneca, que é a vilã da vez que todo mundo fala, causa esse tipo de efeitos colaterais que as outras também não provocam. Isso depende de cada organismo, né? Sim, inclusive os 4 eventos mais graves, né, que precisaram de uma observação a nível hospitalar, que foram notificados, não são da AstraZeneca. A AstraZeneca realmente, assim, as pessoas queixam o mal-estar geral, mas a Pfizer e a Janssen também têm efeitos, né? Todas elas têm algum efeito, podem ter, depende do organismo. O principal deles é uma dor muscular, uma fadiga, um mal-estar geral, mas algumas causam diarreia, inflamação no local de aplicação. Isso é comum no processo de vacinação. Eu falo que muito recente, né, as pessoas falavam, vacina de tétano, não quero tomar porque dói muito. Então, assim, esses processos, essas reações adversas, elas são comuns, não é desse processo de vacinação. Bom, e o que a gente está falando aqui, gente, é algo que tem acontecido na prática, e uma situação que eu soube recentemente foi, por exemplo, no último sábado, onde houve a vacinação aqui em Pará de Minas, lá no AME. Teve gente que, ao saber que a Pfizer estava para acabar, quando soube que seria a AstraZeneca o próximo lote a ser aberto para vacinar a população, houve aí uma debandada da população. Então isso mostra também que a população não entende que o primordial nesse momento é se proteger, independentemente de vacina, né, Ana? Sim. Tem um slogan desde o início, né, da Covid, que é eu me protejo e protejo você. E acho que isso vale também para a questão da imunização. Como você falou, nós fizemos uma busca, né, no ambiente das gestantes puérperas e lactantes, porque realmente elas precisam tomar Pfizer ou Coronavac, e naquele momento a gente anunciou que a Pfizer estava acabando, naquele ponto de vacinação. E aí, quando perguntaram qual que seria a próxima, que nós respondemos AstraZeneca, as pessoas saíram do local. Então, assim, não faz sentido a gente escolher a vacina que vai tomar. Nós precisamos estar protegidos.
Agora, a gente tem visto uma certa resistência aquelas pessoas. Então, a situação está assim, gente. Ou você escolhe, as pessoas estão assim, ou escolhe a vacina ou não vai vacinar. Então, a gente tem visto aí um movimento muito grande anti-vacina de pessoas que, eu mesmo conheço pessoas que falaram assim, não vou me vacinar porque eu sei que essa vacina não é de nada, ela não vai me proteger e tudo mais. Então, a gente sabe que a única saída para essa pandemia, como eu disse lá no início do nosso programa, é justamente a vacinação. Então, o que você tem a falar aí para essas pessoas que falam, não vou vacinar? Vacinem, por favor. Não é uma doença que nós vamos conseguir controlar pensando no individual. É uma doença que a gente precisa controlar de forma coletiva. É uma doença que mata, é uma doença que deixa sequelas em pessoas. Então, assim, nós observamos, inclusive, no nosso ambulatório, como que a Covid, ela tem deixado pessoas, principalmente idosos, debilitados. Eu percebo, nesse sábado que a gente fez a repescagem, por exemplo, chegou um idoso de 80 anos, que a família custou para sensibilizá-lo do processo de vacinação, né? De convencê-lo. Então, assim, vacinem-se na oportunidade que tiver, com o imunobiológico que for oferecido, e protejam-se mesmo, porque nós precisamos, nesse momento, pensar no todo. As vacinas, elas são seguras, há testes, né? Elas passam por testagem. São 4 fases para a gente trazer a vacina para aplicar na população. Testa eficácia, testa eficiência. Então, não é uma brincadeira. A ciência, ela está por trás disso e as pessoas precisam confiar. E esse movimento anti-vacina não é só novidade agora para a Covid, não. Ele, inclusive, tem atrapalhado, só para vocês que estão em casa terem uma noção, tem atrapalhado aí a questão da vacinação contra outras doenças, como a própria gripe, a influenza, no caso, que é algo que tem aí também atrapalhado e muito, né? Nesse tempo frio que a gente está vivendo aí agora do inverno, quanto mais sintomas gripais você tiver, pode ser uma simples gripe, mas pode ser totalmente confundido ali com Covid também. Então, você se vacinando da gripe, você também está se protegendo ali de certa forma de ir para um hospital e pegar uma Covid dali, que é um ambiente muito hostil, né, nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo. Esse movimento anti-vacina, ele surge, na verdade, com a vacina contra o sarampo. Uma publicação irresponsável de uma revista científica, ela associava a vacina ao autismo. E aí, as pessoas, elas começaram a não acreditar na eficiência da vacina. Muito importante que você falou sobre a influenza, nós estamos com cobertura vacinal de influenza baixa e a influenza também é um dos causadores da síndrome respiratória aguda grave, principalmente nos grupos que a gente sabe que tem um maior risco. Então, é muito importante, essas doenças que a gente já tem vacinação, é muito importante que as pessoas se vacinem. Agora, Ana, a gente sabe também que essas pessoas que evitam se vacinar são as primeiras também a procurar a rede de saúde em caso aí de algum agravamento. No caso, então, da rede de saúde, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem visto, então, com essas aplicações, que ainda é baixa, infelizmente, por conta do estoque baixo de Covid, mas com o que já foi aplicado, a gente já vê também uma baixa também nas enfermarias, nos leitos de UTIs, justamente porque a vacina aí agindo, né, nessa imunização das pessoas que já foram vacinadas nesse tempo que a gente tem vacina disponível, né? Sim, Henrique, esse ano que a gente viu o que era a pandemia da Covid, 2020, a gente teve casos de Covid, mas nada parecido com o que foi 2021. Eu imagino se neste ano que nós realmente vivemos a pandemia, se nós não tivéssemos os idosos vacinados e as pessoas com maior risco vacinado, o que seria? Hoje a gente tem uma ocupação do Hospital Nossa Senhora da Conceição que está em torno de 80%, mas o que a gente precisa entender é que as pessoas que estão internadas hoje são pessoas mais jovens e isso faz com que a gente tenha um aumento no tempo de internação. E vai demorar um pouco mais para a gente sentir os efeitos da vacinação na ocupação dos leitos do Hospital Nossa Senhora da Conceição. O que não acontece, por exemplo, no Hospital Municipal Padre Libério, que no final de maio, início de junho, a gente chegou
de todos os 22 leitos, há quase 90% de ocupação e que hoje nós estamos com 25%. Então, é importante que as pessoas elas compreendam isso e o impacto que tem. Fora os estudos que são publicados, por exemplo, em relação à aplicação da Coronavac. Em Serrana, houve redução de mais de 90% nos óbitos. Então, é muito importante a gente entender esse processo de vacinação e o impacto nos casos graves. Nesse caso, a cidade de Serrana é uma cidade de São Paulo, onde tem uma população relativamente pequena e que vacinou todo mundo, então já está com 100% da população imunizada e com esse 100% notou-se aí uma diminuição enorme no número de infectados e também no número de internações, né? Sim, são mais de 86%, né, dos casos graves e hoje foi publicado que eles estão retomando as atividades de forma muito semelhante ao que era antes da pandemia. Então hoje foi publicado um estudo sobre isso e isso é muito importante da gente observar nesses estudos, né, que são regionais, que são estudos de acompanhamento. As pessoas falam muito isso, que a Coronavac tem de 50% a 62% de proteção e as pessoas falam, nossa, é baixa, mas o impacto do todo, do coletivo é que faz a diferença. E vale destacar que essa porcentagem que você disse são nos casos aí médios, né? Agora, nos casos graves, 100% aí de proteção para casos graves, né? Só para você ter uma noção, quando a gente fala dessa vacinação, gente, recentemente eu até publiquei um vídeo no meu Instagram, eu tive Covid agora no mês de junho, toda a minha família infelizmente teve Covid e é algo que você, se puder, você foge realmente, porque os efeitos colaterais são muito grandes, é muita dor no corpo, dor atrás dos olhos. Se você teve dengue, você já teve dor atrás dos olhos, você sabe como que incomoda. A Covid multiplica essa dor por 10, então é muito pior. E fora os outros efeitos, né, como mexe com todo o seu organismo, né, o pulmão também, respiração já não é mais a mesma. Então, gente, esse programa que a gente está fazendo aqui hoje é justamente para a gente conscientizar você que está em casa nos assistindo e fala, não vou tomar a vacina. Gente, a vacina é a única maneira da gente fugir disso, porque enquanto tiver gente falando não vou me vacinar, não vai adiantar a gente, se eu me vacino, você se vacina, mas o outro não se vacina. E aí o vírus continua aí se perpetuando, se mutando, né, mudando a sua característica, infectando cada vez mais pessoas, né? Com certeza. Hoje a gente percebe, né, que em regiões, principalmente que tiveram atraso da imunização, a gente observa essas novas variantes. O Brasil, por exemplo, com a P1, agora a variante Delta, que é uma variante indiana. E assim, nós precisamos, na verdade, isso que você falou, imunizar o máximo de pessoas para que a gente consiga parar com essa propagação. Agora, a gente tem visto também o poder público fazendo alguns mecanismos para que a população também se conscientize. Por exemplo, uma cidade de Minas mandou aí uma pessoa que escolheu vacina, que queria escolher vacina para o final da fila, né? Falou, não, você vai se vacinar, mas agora você vai ficar por último, né? Então, Pará de Minas pretende aderir a algo nesse sentido ou vocês pretendem, como diz, ir pelo amor, né? Pela paciência, pela consciência das pessoas? A gente até discutiu sobre isso dentro da secretaria, mas é muito complexo, né? Você punir uma pessoa, às vezes, pela falta de conhecimento que ela tem. Uma coisa é eu ter acesso àquela informação e, com isso, eu ser, né, ter uma atitude ignorante, vamos falar assim. Outra coisa é eu não ter acesso à informação ou ter um acesso limitado àquela informação. Sala de vacina não é fácil. Não é fácil você entender, não é fácil você entender seu cartão de vacina, você entender ali o que é lote, o que é validade. Tanto que até a questão do vencimento gerou um pânico geral, porque ninguém consegue ler um cartão de vacina com clareza. E aí imagina esse monte de informações dentro das pessoas que não têm essa base teórica para ter um processo de decisão. Então, neste momento, nós não vamos ter essas medidas punitivas, nós vamos vencer pelo amor mesmo. Mas o que a gente precisa, na verdade, é conscientizar essas pessoas de que eu preciso tomar a vacina que tiver, o mais rápido possível, então, quando chegar a minha vez de vacinar, que eu me vacine.
Ok, Ana, agora a gente vai para mais um intervalo e na volta tem mais observações. Fique por aí, voltamos em instantes. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxi, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser. Esse é o Compromisso Estácio para você fazer seu brilho. Você está preparado para o Enem 2021? Estude com quem faz a diferença. O Colégio Losango te coloca à frente com professores experientes e, claro, com o melhor material didático do Brasil, o Bernoulli. Faça como mais de 200 aprovados em federais em 2021 e garanta agora sua vaga no pré-vestibular intensivo do Colégio Losango. Ligue 3236-4444. Você sabia que todos os serviços da Águas de Pará de Minas podem ser solicitados pelos canais de atendimento digital? Fique em segurança e fale com a gente pelo WhatsApp 219-7211-8064, pelo site aguasdeparademinas.com.br, pelo aplicativo Cliente Águas ou através do chat interativo. A nossa equipe de relacionamento está sempre pronta para atender você. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. A Maxi Química está de cara nova, mas com a qualidade que você já conhece. Há mais de 20 anos atendendo no Centro-Oeste com os melhores produtos de limpeza para o seu lar ou empresa. Aqui você encontra, além da infinidade de produtos da linha de uso doméstico, nossa linha industrial, produtos para o agronegócio, linha automotiva e para a lavanderia, sem esquecer do desconto especial para vendas a atacado. Então não perca tempo. Realize seu contato pelo WhatsApp e receba seu produto na comodidade do seu lar. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre a vacinação contra a Covid-19 e a importância de participar desse processo. Mas antes da gente voltar agora para a nossa entrevista aqui no estúdio, nós vamos ver aí alguns especialistas explicando para a gente como é a eficácia da vacina, todo o processo que elas passam de fabricação e principalmente afirmando a eficácia delas no combate à Covid-19. Vamos ver. Continua havendo gente que acha que esta, aquela, aquele outro. Bobagem, não tem esta, aquela, aquele outro. Ah, mas tem muito efeito colateral. Então tem gente que está falando, olha, eu tive febre, tive dor com a vacina XYZ. Eu tenho certeza que se a gente reunir gente suficiente, com todas as vacinas, teremos pequenos episódios de efeitos colaterais. Os efeitos colaterais importantes são muito raros e não vale nem a pena a gente tentar falar deles aqui, mas também existe. Tendo um efeito colateral desses mais leves, febre, dor no local, etc., resolve com medicamentos sintomáticos, né? Então, antitérmico, analgésico, não tem saída, né?
Então, não há por que também ficar com o desconforto. Muita gente tem perguntado, e até com uma certa temor, né, sobre esse tempo recorde no qual as vacinas têm sido feitas, né, e vão ser colocadas em uso. Todos sabemos que vacina é algo muito longo, normalmente. A mais rápida que nós sabemos levou 4 anos. Na verdade, o que está acontecendo é algo do qual a raça humana tem que ter muito orgulho, né? Nós nunca produzimos tanto em tão pouco tempo. Então, as vacinas todas que estão em produção e que hoje se encontram em fase 3, inclusive no Brasil, né, com praticamente 5 vacinas em fase 3, elas são todas muito certamente passíveis de serem reguladas e autorizadas. Nós não temos muita dúvida de que elas serão autorizadas no Brasil pela Anvisa na medida em que terminarem os seus estudos de fase 3, obtiverem seus registros nos países de origem e aí podendo pedir autorização para uso no Brasil. Então, a nossa expectativa, dado a nossa grande experiência, né, a gente sempre se lembra de falar que o Brasil é um país que sabe vacinar. Nós sabemos vacinar muito bem. O nosso PNI é algo do qual nós temos muito orgulho no Brasil e nós esperamos, né, que uma vez as vacinas aprovadas, nós possamos utilizá-las. E uma coisa que me causa espécie ainda é que alguém tenha dúvida quanto à validade disso, né? Nós todos sabemos que viroses agudas a gente resolve com vacina, não é com tratamento. Tratamentos são para as viroses crônicas, então hepatite C, AIDS, tudo isso se resolve e se controla muito bem com tratamento. Para as viroses agudas, a grande solução são as vacinas. Então, as vacinas, ainda que sejam de modelos diferentes, né, uma é uma vacina de RNA mensageiro, né, ou melhor, 2 são de RNA mensageiro, eventualmente mais uma, outras são de vetores de adenovírus, todas elas são de modelos diferentes, como a outra vacina que é de um modelo mais tradicional, como a vacina da Coronavac. Enfim, todas elas terão uma eficácia, digamos assim, provada como muito válida e uma atuação no sentido de impedir a doença. O que nós não sabemos ainda é o quanto elas serão capazes de impedir a transmissão. Essa resposta nós ainda não temos. De modo que o que nós esperamos da nossa sociedade é que todos confiem nas vacinas. As vacinas são uma arma muito poderosa, muito preciosa e é preciso que nós as utilizemos da melhor maneira possível. Bom, Ana, como vimos ali no nosso VT, a gente sabe então que essa vacinação em massa, como tem acontecido no Brasil, né, alguns dias atrás aí teve até mais de 1 milhão de doses sendo aplicadas por dia. E isso está ajudando a controlar a pandemia, né? Aqui em Pará de Minas, vocês já sentem esse reflexo? Sim, principalmente no número de contaminação, né? A gente vê caindo no mês de maio. A gente foi o mês que mais teve contaminações, então a gente chegou a 1.400 contaminados. No mês de junho, nós já observamos que esse número ele foi reduzido pela metade. Então, a gente já observa esse impacto, principalmente da contaminação. E, além disso, dos casos graves. Nós monitoramos esses óbitos de forma mensal. E a gente observa um decréscimo no número desses óbitos, fora as ocupações, né? Como eu falei, o Hospital Municipal Padre Libério, ele sai daquele pico, né, daquele caos que foi o mês de maio, o mês de junho, com mais de 90% dos leitos ocupados, e passa, hoje, ele está com 5 pacientes que ocupam 22 leitos. Então, dá 22% de ocupação. E a forma até da gente assistir, ela é melhor quando a gente tem menos pacientes que demandam o nosso cuidado. Isso é impacto da vacinação. Agora, Ana, a gente tem visto também que aquelas pessoas, né, a gente sabe como que é o brasileiro, quer dar jeitinho em tudo, até na hora de vacinar. Muitas pessoas chegam para vacinar, vacinam com a primeira dose, beleza, foi embora. Mas não voltam dali 15 dias, no caso da Coronavac, 15 dias, estou correto, né? Até 28 dias, de 15 a 28 dias, né? Não volta nesse período, ou então não volta depois de 3 meses, no caso da AstraZeneca e da Pfizer, para receber a segunda dose. Uma dose só dessas 3 vacinas, Coronavac, Pfizer e AstraZeneca, não protege completamente. Não protege, e quanto mais tempo, né, da AstraZeneca principalmente, quanto mais tempo eu vou me distanciando,
minha imunidade ela vai sendo reduzida. Então, a gente pede que as pessoas fiquem atentas à data que está escrita a lápis no cartão de vacina. Hoje, da AstraZeneca, principalmente, que é o público que mais está atrasado, a gente observa mais ou menos 1.000 pessoas que nós ainda esperamos para que ela receba a segunda dose. Algumas não estão com a segunda dose atrasada porque a nossa programação é até meados de julho para fazer essa aplicação. Mas nós esperamos aproximadamente 1.000 pessoas nesse período para receberem a segunda dose. Tem que ficar atento à data que está escrita a lápis no cartão de vacinação. Comparecer, a segunda dose é aplicada todos os dias no ambulatório médico de especialidades, de 8 às 15 horas. A Coronavac, a gente tem dias específicos de abertura, porque hoje o nosso estoque é só para a segunda dose e depois de aberto o frasco, ele vence em um período de tempo. Então eu preciso juntar essas pessoas para aplicar essa dose. Mas acessando o sistema de saúde, a gente já orienta essas pessoas para que elas procurem no dia correto. Agora, aquelas pessoas que não procuram no dia correto, como você está falando, e atrasam a vacinação, aí a secretaria tem que fazer alguma busca ativa, ir atrás dessas pessoas, ou vocês não estão conseguindo contato com elas? Porque muitas das vezes o celular está desligado, ou não estão em casa, como que tem sido isso? Isso tem acontecido com frequência, né? A questão dos telefones, principalmente aqueles que são colocados em cadastro. Então, às vezes a gente tenta fazer uma busca ativa pelo número que foi informado, o número está desligado ou não existe. O que nós fizemos foi ações em loco, então uma equipe ela rodou a zona rural para fazer em lugares com um acesso mais difícil, né? Então a gente fez uma rota na zona rural para fazer essa busca ativa de segunda dose. Esse sábado, especificamente, nós estaremos com o AME aberto para aquelas pessoas que não estão conseguindo se imunizar durante a semana, para ir tomar a segunda dose específica da AstraZeneca no sábado. Então, assim, são medidas para que a gente possa ampliar o acesso. Essa pessoa que tomou a primeira dose precisa voltar para receber a segunda dose. Nessa questão da segunda dose, aquela pessoa que se vacinou com a primeira e voltou para tomar a segunda, a gente viu aí recentemente uma mistura de doses, né, em outras partes do mundo. Acho que aqui no Brasil a gente ainda não está tendo isso, né? Aqui na cidade, somente toma a segunda dose quem recebeu aquela primeira. Se eu recebi Coronavac, eu vou receber Coronavac, não é isso? Isso, exatamente. A orientação é essa. Tanto que a gente faz, inclusive, quando foi fazer a busca ativa, são equipes diferentes para não cometer erro. As caixas são diferentes, são identificadas com o nome do imunobiológico, os frascos são diferentes. Então, assim, tem que ser o mesmo imunobiológico, pelo menos até hoje a orientação é essa, da primeira dose com a segunda dose. Bom, Ana, e tem situações que a gente tem visto acontecer aí, muitas pessoas fazem polêmica em relação a essa aplicação, né? Então, como que tem sido feito o critério de aplicação de vocês dessas vacinas? A gente viu aí que os idosos começaram primeiro lá em janeiro, né? Logo quando começou essa vacinação. Então, vocês vieram aí indo aos poucos, entregando essas vacinas a esses públicos prioritários. Recentemente nós vimos aí caminhoneiros, professores também sendo vacinados. Então, como que está esse plano de vacinação por parte da Secretaria de Saúde aqui da cidade, seguindo as diretrizes aí do Ministério da Saúde? Nós seguimos todas as orientações do Programa Nacional de Imunização. O SUS ele tem 3 participações, que é do Ministério da Saúde, do Estado e do município. Cabe ao Ministério da Saúde trazer para a gente, né, ordenar as etapas de vacinação. E nós optamos por seguir todas as orientações do Ministério da Saúde. Gente, nós temos uma equipe no Ministério que faz uma análise epidemiológica da situação. E a gente observou isso mesmo. Quem que mais estava morrendo? Eram os idosos. Então, eles foram vacinados primeiro. Às vezes, as pessoas até falam com a gente assim, eu não concordo, eu acho que o trabalhador tinha que ter sido vacinado. Quando eu vacino, eu não deixo de pegar a doença. Então, eu que estou andando, levo para o meu pai, que é idoso. Quem que eu preciso proteger primeiro? Meu pai, que é idoso. Então, o Ministério da Saúde, ele segue, ele avalia o risco, ele faz análises epidemiológicas, ele observa qual que é o grupo que tem maior morbidade, maior mortalidade.
para indicar o processo de vacinação. E aí nós abraçamos mesmo o PNI e seguimos todos os critérios do PNI, independente, assim, às vezes do questionamento, do impacto, mas a gente observa que naquele momento realmente aquela decisão foi mais acertada. Era necessário naquele momento, né? Era necessário naquele momento. Às vezes as pessoas até pensam assim, por que vacinou determinado público? Porque aquele público, se adoece todo de uma vez, ele ocupa todos os nossos leitos. A gente precisa pensar nisso. A gente está pensando num todo, não é só no individual. A gente viu aí recentemente, só deixar claro aí, eu gosto de colocar tudo nos pratos limpos, nós vimos aí muito questionamento da população, não estou fazendo juízo de valor aqui, de quem vacinou então dentro da penitenciária Pio Canedo aqui na cidade. Então isso foi feito justamente por isso que você explicou. Então se todos aqueles presidiários, né, todos aqueles detentos pegam a Covid-19, eles vão direto para onde? A rede de saúde não pode negar atendimento, apesar do que a pessoa tenha feito na vida dela, né? A gente não, a rede de saúde não julga, né, situações. Quem faz isso é a justiça, né? Para isso que ela existe. Então, se vai toda aquela população que está ali dentro concentrada por os hospitais, onde é que você que está assistindo vai ficar, né? Então, esse é o critério que vocês utilizaram na hora de vacinar esse público, né? Sim. E foi um ordenamento do próprio PNI, que também já avaliava aquilo, a ocorrência de surtos, um aumento do número de casos. Então, isso faz muita diferença. Então, e o que você falou realmente é muito acertado. Eu, enquanto profissional de saúde, eu faço um juramento, que é salvar a vida das pessoas, independente do que elas tenham feito anteriormente. Então, o profissional de saúde, ele não tem, o sistema de saúde, ele não tem esse julgamento prévio. Vai salvar todas as vidas e vai fazer o que ele puder. Ok, Ana, agora a gente vai para o nosso último intervalo e na volta temos aí as considerações finais. Fique por aí, Observações volta já já. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Maxi Química está de cara nova, mas com a qualidade que você já conhece. Há mais de 20 anos atendendo no Centro-Oeste com os melhores produtos de limpeza para o seu lar ou empresa. Aqui você encontra, além da infinidade de produtos da linha de uso doméstico, nossa linha industrial, produtos para o agronegócio, linha automotiva e para a lavanderia, sem esquecer do desconto especial para vendas a atacado. Então não perca tempo. Realize seu contato pelo WhatsApp e receba seu produto na comodidade do seu lar. Você sabia que todos os serviços da Águas de Pará de Minas podem ser solicitados pelos canais de atendimento digital? Fique em segurança e fale com a gente pelo WhatsApp 219-7211-8064, pelo site aguasdeparademinas.com.br, pelo aplicativo Cliente Águas ou através do chat interativo. A nossa equipe de relacionamento está sempre pronta para atender você. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. Você está preparado para o Enem 2021? Estude com quem faz a diferença. O Colégio Losango te coloca à frente com professores experientes e, claro, com o melhor material didático do Brasil, o Bernoulli. Faça como mais de 200 aprovados em federais em 2021 e garanta agora sua vaga no pré-vestibular intensivo do Colégio Losango. Ligue 3236-4444. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxe, o mundo mudou, né?
Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser. Esse é o Compromisso Estácio para você fazer seu brilho. De volta para o último bloco do Observações e agora a gente vai falar, né, Ana, sobre uma outra situação que tem acontecido aqui em Pará de Minas e também em muitas cidades da região, que é o seguinte: hoje é dia de vacinação, então as pessoas saem de casa às 5h30 da manhã de carro nesse frio de inverno, chega lá no AME ou chega nos postos de drive-thru ou nos postos de saúde muito cedo. A equipe de saúde às vezes nem chegou naquele ambiente ainda e acaba gerando ali aglomeração, acaba gerando tumulto e, claro, a gente sabe que hoje em dia os nervos estão muito à flor da pele por conta de toda essa situação e é só dano atrás de dano que acontece e que tem acontecido aqui na cidade também, né? Nós temos um cadastro, Henrique, e assim, nesse cadastro a gente sabe o número de pessoas que serão vacinadas naquele dia. E a gente sabe quantas doses nós temos em estoque. Então, quando a gente chama aquele público, a gente tem certeza que vai aplicar a vacina naquele público. Tem acontecido com frequência desde o início da campanha de vacinação. As pessoas às vezes chegam 6, no Dia dos Trabalhadores da Educação, alguns trabalhadores chegaram 4, 4h30, sem necessidade. Quando a gente fala, vai imunizar a faixa etária tal, nós temos imunobiológicos que dá para aquela faixa etária. Outra situação, né, além do pessoal chegar muito cedo, é que a equipe de vacinação, ela, depois de um certo horário, ela está ficando ociosa. Então, ela trabalha muito de 8 até mais ou menos umas 10 da manhã e ali no final da manhã já não tem mais quem vacinar, exatamente porque o pessoal aglomerou muito cedo. E hoje a gente percebe assim, que nós precisamos manter ainda um distanciamento, que não há necessidade de todo mundo chegar no mesmo horário. A gente até fez uma observação a respeito da vacinação dos caminhoneiros, que foi a vacinação mais tranquila e com um público grande. No primeiro sábado, né, quando começou a vacinação dos caminhoneiros, foram 1.400 caminhoneiros. E foi uma vacinação que fluiu o dia inteiro e que não houve tumulto. Havia o distanciamento, todos bem orientados, com a documentação na mão, e eles não chegaram tão cedo como a população, no geral, ela está chegando. A equipe começa, e a preparação da sala de vacina, para a gente começar às 8, a equipe começa às 7. Climatiza a caixa, tem que observar qual que é a temperatura, climatiza a sala. A Pfizer, por exemplo, não é uma vacina que vem pronta, então a gente precisa diluir a vacina para abrir para a população vacinar. Então não precisa chegar antes de 8 horas, cheguem no horário marcado que vai dar para vacinar todo mundo. Se a pessoa faz parte daquele público-alvo ali do dia, ela pode ficar tranquila porque ela vai ser vacinada, né? Ela vai ser vacinada. Quando a gente chama, a gente sabe exatamente o número de pessoas que serão vacinadas naquele dia. Não precisa de desespero. E por falar nisso, como que está essa questão do envio de remessas? Que a gente tem visto aí que toda semana o Ministério da Saúde tem entregado, né, novas doses para os estados e para os municípios também, né, os laboratórios, principalmente a Fiocruz, o próprio Butantan, a Pfizer, a Janssen, que é da Johnson & Johnson, que tem mandado também, né, o que já foi comprado tardiamente, mas foi comprado, né, e tem chegado agora. Então, qual que é a expectativa de vocês de chegada aí, né? Como está esse processo de chegada? A cada semana tem chegado mais e mais lotes? Sim, graças a Deus. Nós estamos recebendo numa média assim, de 4.000 doses, né, de 3 a 4.000 doses por semana a partir de agora. Às vezes eu pego o início da planilha dos envios, eu vejo semana que a gente foi buscar 20 doses. Recentemente o Wagner, ele até deu uma entrevista falando que a gente tinha recebido uma planilha com 62 doses. Então, assim, no início da pandemia a gente realmente recebia
A semana que recebia muito eram 300 doses e que a gente tinha que meio que rebolar e pegar até a última gota para aplicar aquela vacina. Mas hoje, graças a Deus, o processo de imunização no Brasil, né, como um todo, ele está mais rápido e a gente está conseguindo imunizar mais pessoas. Agora, o que a população quer saber é o seguinte: até dezembro, os maiores de 18 anos serão vacinados? Serão vacinados, segundo, inclusive, orientações do próprio Estado de Minas Gerais, que coloca, acredito que até outubro, né, como prazo. E a gente observa, seguindo aquele cronograma do Estado de Minas Gerais, que nós vamos conseguir sim cumprir aquele cronograma e eu tenho até esperança de que seja feito até mais rápido do que aquele cronograma. E as pessoas que tiverem alguma dúvida podem estar entrando em contato também com a própria secretaria, porque a gente tem visto aí também muitas fake news circulando nas redes sociais, no WhatsApp então bomba, né? Muitos boatos a todo momento. Então, como que as pessoas podem confirmar informações, tirar dúvidas ou então entrar em contato com a secretaria para saber quando será vacinada? Nós temos um call center, né, que funciona 24 horas. Esse call center, ele inclusive tem médicos que fazem o atendimento por telefone, que estão naquele processo de revalidação do diploma. O número é o 0800 940 942. Às vezes a pessoa ela tem algumas dúvidas que são mais complexas, eles anotam a dúvida, retornam para a pessoa. Então, assim, é importante a gente ter fontes seguras para análise. Não pode ser o vídeo que minha tia às vezes compartilhou no grupo da família. Isso é muito complexo, entendeu? Nós observamos, principalmente, cada dia que passa sai uma fake news, assusta a população. Semana passada, não era, né, na verdade não era uma fake news, mas a forma às vezes que a notícia é publicada, como foi o caso da AstraZeneca e do vencimento, ficou realmente parecendo que a gente tinha recebido a vacina vencida e na verdade não era nada disso. Então, assim, para as pessoas buscarem a fonte e terem um esclarecimento antes de até propagar a notícia. Bom, o nosso tempo acabou. Quais são as suas considerações finais? Eu queria agradecer mesmo pelo convite, acho que é um tema relevante nesse momento, né? Quero fazer um pedido às pessoas que vacinem-se, procurem as unidades, logo que saírem a idade ou a situação de vacinação, que elas estejam lá para que sejam vacinadas, para que a gente consiga o mais rápido possível passar por isso. Ok, Ana, muito obrigado pela sua presença e obrigado a você também que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta? É muito fácil. Manda aí para esse e-mail que está aparecendo no seu vídeo, programa obs@gmail.com. E você, empresário que quer ver a sua marca aqui no nosso programa, mande uma mensagem ou entre em contato com esse telefone que aparece no seu vídeo. Você que quer saber os bastidores do Observações, saber como é atrás das câmeras, vai lá no nosso canal do YouTube e também em nossas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!